Eu sou o pastor Tomás Benites do canal Meditar. Nós estamos meditando nas aparições de Jesus. Nós gravamos uma série de vídeos mostrando as aparições de Jesus após ele ter ressuscitado até o momento que subiu aos céus. Depois disso, Jesus subiu ao céu e enviou o Espírito Santo. Os discípulos foram tomados pelo poder do Espírito Santo e, cheio de intrepidez e autoridade, de poder de Deus, passaram então a pregar o Evangelho. A igreja passou então a estar em movimento. A minha pergunta é, será que após isso Jesus ficou sentado no trono e deixou o Espírito Santo tocar a igreja? Ou Jesus ainda continua aparecendo? Jesus continua dando suporte aos seus discípulos. E nós estamos agora gravando uma série de vídeos das aparições de Jesus após ele subir aos céus e após a igreja ser implantada no dia de Pentecostes. Se você quer conhecer esses vídeos, é só entrar no nosso canal, Pastor Tomás Benites, canal Meditar. Lá você encontrará uma série de vídeos para a edificação da sua vida. Jesus agora não está mais ativo na igreja? Ou Jesus continua dando manutenção à sua igreja? Isso nós podemos ler na própria palavra, quando Jesus, lá em Mateus 28, no versículo 19 e 20, diz: Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus, ele está pontualmente aparecendo para os discípulos em momentos de luta, de aflição. No vídeo anterior, nós meditamos a aparição de Jesus ao apóstolo Paulo no templo. Paulo chega em Jerusalém, encontra com os presbíteros e no dia seguinte vai ao templo. Ele é reconhecido, o povo revoltado o acusa de ser contra o povo, contra Deus, contra o templo, e por isso deve ser morto. Isso nós vimos no vídeo anterior, que você pode encontrar no canal Pastor Tomás Benites, canal Meditar. Então, nesse momento, no templo, que foi falado no vídeo anterior, depois de dar seu testemunho de conversão e de se defender politicamente, Paulo foi liberado. Nesse vídeo, nós vamos meditar na aparição de Jesus ao apóstolo Paulo, mais uma vez em Jerusalém, conforme Atos 23, versículo 11. Em Atos capítulo 23, do versículo 1 a 10, diz assim: Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: Varões irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até ao dia de hoje. Então Paulo está diante do sinédrio. É o grupo de pessoas mais importantes do judaísmo, é o Senado da época. E Paulo está diante do Senado, que é o Sinédrio, falando às autoridades. E ele diz que ele está falando e ele tem uma boa consciência. Quer dizer, consciência tranquila. Ele sabe do que está falando, ele tem uma consciência tranquila e dorme tranquilo, porque ele está fazendo o que é certo. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batesse na boca. Olha a censura, naquele tempo já existia censura. Paulo começa a falar e o sumo sacerdote manda que quem está perto bata na boca de Paulo, para ele ficar calado. Então disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada, quer dizer, sepulcro caiado. Paulo então fala em nome de Deus, ele tem certeza que o seu defensor é o nosso Deus. Ele fala: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Paulo não é bonzinho, Paulo é bom, mas ele não é bonzinho. Para Deus há de te ferir. Vocês vão ver que Paulo, sempre que está nesses apuros, ele usa a palavra de Deus, ele usa o poder de Deus e fala do Deus poderoso que ele tem, que é o nosso Deus. Os que estavam a seu lado disseram: Estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Quer dizer, você está falando contra o sacerdote de Deus? O bambambam, o doutor da lei, o que decide a lei, a Constituição não importa, o que manda é ele é que decide. Então respondeu Paulo: Não sabia, irmãos, que ele
é sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. E Paulo era uma autoridade, Paulo era romano, portanto ele tinha que ser respeitado. Porém, o sumo sacerdote, ele passa por cima da lei e manda repreender Paulo e bater na boca de Paulo. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Ditas essas palavras, levando-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas estas coisas. Houve, pois, grande vozearia, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: não achamos nesse homem mal algum, e será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Tomando vulto a celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Então Paulo foi preso na fortaleza, mesmo não tendo crime algum, mesmo tendo autoridade para falar, direito de falar, ele foi preso na fortaleza, continua preso. Nesses momentos de aflição, Jesus sempre aparece para encorajar. Mesmo que a gente não veja Jesus, a gente sente no coração o encorajamento que vem da parte dele. Então, lá em Atos 23:11, nós vamos ver Jesus falando com Paulo. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois o modo por que deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faça em Roma. Então Jesus se agrada da posição de Paulo. E Jesus fala: do mesmo modo que deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, eu quero que você vai dar esse mesmo testemunho lá em Roma. Porém, Paulo continua preso. A gente percebe que as coisas com Jesus nem sempre é fácil. Eu acho que na maioria das vezes quem se propõe a pregar o Evangelho vai ser criticado, vai ser injuriado, vai ser exposto ao ridículo, mas nós temos que superar todas essas coisas e continuar em frente. Paulo continua preso e ele continua pregando o Evangelho. De que maneira aqueles homens poderiam conhecer a palavra de Deus se não fosse por alguém intrépido, com alguém com conhecimento, com autoridade, para estar diante do Sinédrio e falar de Jesus ao Sinédrio? Alguém que foi no parlamento, diante das autoridades constituídas, falar de Jesus. Falar de Jesus para as pessoas simples é mais fácil. Falar de Jesus entre quatro paredes, num púlpito, é uma maravilha e todo mundo briga por isso. Mas falar diante do Sinédrio, preso, sendo açoitado, sendo ameaçado, é muito difícil. Não é para todos, é para alguém que realmente tem um coração cheio do Espírito Santo. E Paulo fala para aquele povo e ele continua preso. Jesus aparece para ele e fala: coragem, tenha coragem, pois do modo porque desse testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Jesus aparece para Paulo e o encoraja, mas Paulo continua preso, tendo se defender diante de muitas autoridades publicamente e dando testemunho de Jesus diante das autoridades. Paulo continua preso e Deus deu para ele uma incumbência dele ir pregar o Evangelho em Roma. E como isso acontece? Ele vai continuar preso, ele vai ser colocado num navio, um navio que vai naufragar, e essa história continua. Você pode ler na Palavra de Deus a partir do capítulo 23, 24. É uma história maravilhosa e Paulo chega a Roma. Mas hoje não é esse nosso propósito. Nosso propósito é mostrar que Jesus está conosco até o fim dos tempos. Jesus jamais nos abandonará. Venha a opressão que vier, venha a
a tribulação que vier, Jesus é conosco e nós vamos passar por esse vale porque Ele é quem nos fortalece. O Senhor é contigo.